Deus, agradeço ao pastor Carlos que, não sei como hace isso, permite que pessoas que não sabem falar castelhano venham acá e compartilhem o evangelho com vocês. Já não tenho mais excusas, é a terceira vez que venho acá a falar com vocês, por lo tanto, perdóname por el acento ou por las palavras mal habladas, pero me dá muito prazer falar da palavra de Deus e compartilhar o evangelho. Recém terminamos aí a série, na apresentação. A vocês que escutam esse mensagem, que Deus te bendiga, que Deus pueda falar a tu coração e trazer edificação a tu vida, quer seja que esteja aqui ou que seja que esteja em linha. Meu nome é Paulo Santos e vou aproveitar a oportunidade, se você escuta essa mensagem, nós temos um grupo de vida em português aqui nessa igreja, se reúne todos os domingos às 10h30. Então, se você conhece alguém, se você conhece alguém que habla português, ou você que escuta e habla português e quer participar, por favor, não poderia deixar de passar essa oportunidade, pastor. Pero, recém terminamos a série Alcançando o 1%. E o quê? O que hacemos agora? O que vai ocorrer? Se seguimos o plano, ou a proposta, ou a visão que nossos pastores de Crossroads tratam a nós, ganhar 1% em 5 anos é só uma direção. Ojalá que 1% venga em 6 meses, não sei. Pero cada um de nós aprendimos e vamos seguir fazendo a ação de mirar a tu redor. É dizer, há alguém acá que não esteja aqui, incluso essa é uma expressão que o pastor usou que me gostou muito. Aqueles que não estão aqui. Aqueles que não estão aqui. E se você conhece alguém que não esteja aqui ou que não faz parte da família de Deus, há que orar em primeiro lugar. Hablar de Deus, hablar a Deus sobre eles. E então, hablar de Deus para eles. Se acercar dessas pessoas. Estabelecer uma relação. Demonstrar o amor de Cristo a cada dia. E à medida que apareça a oportunidade, compartilhe intencionalmente o Evangelho. Porque é isso que salva. É isso que transforma. É isso que pode cambiar o mundo. Pero, o que vai passar se a silla que está a tu lado esteja ocupada? Ou que esse auditório esteja lleno? Ou que não dê mais culpa e tengamos que ter 2 serviços em espanhol? Vamos dizer aleluia, meus irmãos, porque no Salmo 126, 5 habla assim, que aqueles que sembram em lágrimas cegarão com gritos de júbilo. O pastor predicou sobre a oveja, hablamos sobre a moneda, e cada um que se converte, cada um que sai da prisão do pecado, é um motivo de festa, é um motivo de júbilo acá, e um motivo de júbilo inicial. Pero o crescência, e se vai passar o crescência, vai trazer um efeito colateral, que vai ser, você não vai ubicar espaço no parqueio acá. Minha hija habla que eu parei no mato, parei no pasto, porque quedamos aí muito lejos, porque está lleno, por el inglês. Pero o que vai passar quando você não ubica uma vaga cerquita de aqui? Quando alguém toma o lugar que você se senta, porque um não vai dizer, não, esse é meu lugar, o que está passando? A hora tem que sentar aí arriba. O crescência vai trazer problemas. Pero Deus, sabendo disso, e por sua misericórdia, Ele puso na Bíblia algumas cartas. A carta que vamos começar a estudar hoje, que é a carta de 1 Coríntios, não só nos ensina quais são os problemas que o crescência pode trazer, como evitá-los, mas, no pior dos casos, nos ensina também como tratar esses problemas, com amor e com graça. Por isso, hoje vamos começar uma nova série sobre a carta de 1 Coríntios, e o título que eu pus aqui é Quem causa divisão ha perdido a visão. E les pido, meus irmãos, por favor, se puderem se poner em pé, vamos ler solamente 3 versículos agora.
Pero em respeito à palavra de Deus, 1 Coríntios, imagino que esteja na pantalla, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que abre o seguinte: Eu, Pablo, elegido por la voluntad de Deus para ser um apóstolo de Cristo Jesús, escribo essa carta junto com nosso irmão Sóstenes. Va dirigida a la igreja de Deus em Corinto. A ustedes que han sido llamados por Deus para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por meio de Cristo Jesús, tal como hizo com todos os que em todas as partes invocam o nome de nosso Senhor Jesucristo, Senhor de ellos e de nosotros. Que Deus nosso Padre e o Senhor Jesucristo les dê graça e paz. Oremos. Te damos graças a Deus por tu palavra, Deus, e te pido, Deus, tenha misericórdia de minha vida. Permita, Deus, que eu comunique não mis desejos, mis pensamentos, pero que tão somente, Deus, tu palavra, Senhor, pueda imperar aqui neste lugar. E agradeço desde já, porque tu palavra tem poder, Deus. Ajuda-nos, Padre, não só a bendecir nossos irmãos, pero também a dar mais visão e preparação para aquilo que há e que vai ocorrer mais adelante, Deus. Te dou graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A carta de Pablo, em geral, tinha 3 divisões. Se você se dá conta, você vai ver que Pablo sempre começava com quem está escrevendo a carta. E aqui habla que Pablo junto com nosso irmão Sóstenes. Para entender melhor isso, e aí les invito durante a semana, ou hoje mesmo, que vá ler Hechos capítulo 18. Já em Hechos capítulo 18 encontramos o contexto, como Pablo chegou à igreja de Corinto, quais foram as alegrias e as tristezas que ele enfrentou, e principalmente mostra como ele amou essa igreja. Por isso, que aí em Hechos, não está na pantalla, mas Hechos 18, começa dizendo: depois que Pablo saiu de Atenas, ele foi a Corinto, e ali conheceu um judío chamado Aquila, junto com sua esposa Priscila. E aí sigue. E o que hacía Pablo? Hacía ele 1%. Ele começou a predicar em onde? Na sinagoga, começou a visitar pessoas, começou a compartilhar o evangelho, hasta que os judíos rechazaram o evangelho. Alguns judíos de aí, da cidade de Corinto, chegaram a Pablo de uma maneira tão dura que ele teve que dizer: a sangre de ustedes está sobre suas próprias cabeças. Eu sou inocente. De agora adelante irei para predicar a los gentiles. E aí vem, não é o primeiro ponto, mas esse momento foi um momento clave no ministério de Pablo. A partir de aqui ele passou a mirar a nós outros. E graças a Deus por isso. Então, uma das coisas que há que entender sempre é que os problemas que surgem na igreja nem sempre são, aunque pareçam ser malos a primeiro momento, pero Deus opera em todas as situações. E graças a essa situação, Pablo começou a mirar a los gentiles. E esse evangelho que foi para os gregos e para os outros, chegou a nós outros nesse momento. Pero a persecução não era um problema. No versículo 8 do capítulo 18, habla assim que Crispo, o líder da sinagoga, e todos de sua casa creyeron en el Senhor. Muitos em Corinto também escutaram a Pablo e se converteram em creyentes e foram bautizados. O evangelho crescia. E à medida que crescia, os judeus aumentaram a persecução. De maneira tal que no versículo 17, vocês podem ler depois em casa, vamos encontrar Sóstenes. O versículo 17 habla que entonces la multitud agarró a Sóstenes, o líder da sinagoga agora, porque Cristo já não era mais o líder, e o golpearam. Depende da tua versão, depende do castelhano, vai usar uma palavra distinta, mas golpearam. Bueno,
A Bíblia não habla assim, o irmão Sóstenes, que está aqui firmando a carta com Pablo, de 1 Coríntios, é o mesmo Sóstenes que está aqui. Pero a Bíblia habla que durante 1 ano e meio, Pablo quedou na casa vecina da sinagoga, ensinando e predicando. Então não é impossível crer que esse Sóstenes que está aqui é o mesmo Sóstenes, e com isso Paulo ganhou o segundo líder da sinagoga na igreja de Corinto. Pero o que isso tem a ver com nós outros? É isso que vamos ver mais adiante nessa carta. A segunda parte da carta dizia, um é quem escreveu e a outra a quem se escreve. E o versículo 2 habla que va dirigida à igreja de Deus em Corinto. À medida que vamos avançando, vamos entender que Pablo chama a atenção de que é a igreja de Deus. Em los primeiros 10 versículos dessa carta, Pablo vai usar como 9, 10 vezes a expressão Senhor Jesus, Jesucristo, Ele, seu Hijo. E por que Pablo faz isso? Ele faz isso porque Cristo é o centro, o motivo, como recém cantamos aqui da igreja. Pastor Carlos predicou na semana passada e dizia que Jesus é a roca. E a igreja está firmada sobre esta roca. Ele é o fundador. Ele é quem sustenta a igreja. E ele é o tema central de todas as cartas, sim, mas principalmente aqui na carta de 1 aos Coríntios. E Pablo também disse que é a igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Nós somos a igreja de Deus, que está ubicada fisicamente, ou se reúne em uma congregação chamada Crossroads Baptist Church. Pero somos também a igreja de Deus. O texto vai dizer, aqueles que escutam aqui e aqueles que escutam allá. A igreja é uma sola. O dono é Jesus Cristo. Pero ele continua. Ele continua e habla assim, ustedes que han sido chamados por Deus para ser su pueblo santo. Em Jesus Cristo sois santos. Mas Pablo, como pode ser isso? Isso se chama santidade posicional. Em Cristo, você é santo. Mas como pode passar isso? Como pode ser que somente por el hecho de estar em Cristo eu posso ser santo? E a Bíblia ensina isso. A Bíblia mostra a nós outros, primeira coisa é assim, vós sois santos por uma palavra. E a palavra é justificação. Sim. Quando Deus mira para você, que é salvo, o que Ele vê é o sangue de Jesus Cristo. Na Bíblia vamos encontrar o tabernáculo e toda a tradição de que se hacía um sacrifício, havia aí o propiciatório, e uma vez por ano ponían a sangre do animal, e os querubines que estavam aí miravam e não viam o pecado mais. Quando Jesus morreu na cruz, e nós somos bautizados na morte de Cristo na cruz, a sangre dele nos purifica de todo o pecado. Isso encontramos em Hebreus, capítulo 10, versículo 10, que habla, pois a vontade de Deus foi que o sacrifício do corpo de Jesus Cristo nos hiciera santos. O sacrifício do corpo de Jesus Cristo nos hiciera santos. E também em Juan 17, Jesus mesmo orando por nós outros, habla, e me entrego por eles como um sacrifício santo, para que a verdade pueda hacer-los santos. Esse é um tema central dessa carta de 1 Coríntios, porque Deus mira as pessoas não por el meio de onde estão, não pelas obras com que hacen, pero por el hecho de estarem em Cristo. O que mais passou? A igreja que se reúne em la ciudad de Corinto, aqueles que são chamados santos. Pero que era a cidade de Corinto? Não temos muito tempo, pero Corinto era a capital da província chamada
Acaia. Estava situada em uma franja de terra, e depois você pode mirar no mapa, mas para que tenham uma ideia, é como Panamá, onde está o canal de Panamá. É uma franja chiquita de terras, como 6 milhas mais ou menos. Aí há um canal, hoje em dia, naquele entonces não havia um canal. Basicamente, um navio parava aqui, levavam as coisas à mão, e do outro lado, poniam um outro navio, no mesmo navio que viajou vazio. Pero essa cidade era um centro econômico. Muitos comerciantes, filósofos, viajeros de todo o Império Romano iam nessa cidade. Culturalmente era uma cidade grega, pero que foi destruída e depois foi reconstruída por Júlio César em 44 a.C. e se convertiu em um centro de muita influência romana. Em verdade, aí havia como 700.000 pessoas de habla. E desses, 200.000 eram livres. 500.000 eram escravos. Essa cidade contava com vários templos. E os principais eram a deusa Afrodita e o deus Apolo. Depois vocês mirem aí qual era o foco principal desses deuses, pero tinha muitas práticas de paganismo. Também, por ser uma cidade efervescente, comercial, cheia de pessoas, era considerada a mais permissiva e libertina de todo o Império Romano. Tanto que o nome corintianizar, quizás não sei em castelhano como seria, pero era um adjetivo. Se a pessoa dizia esse é um corinto, é uma pessoa de mala conduta, uma pessoa pervertida, vamos dizer assim. E o que isso tem a ver com nós outros? Como essa cidade se parece com Houston? Uma grande cidade, com portos, com muito dinheiro, com muita gente que vai e vem, mas também com muito pecado. Mas com muitas oportunidades para que a graça de Deus opere acá como operou em Corinto. Escutei, e não deveria falar assim, pero quizás o diabo ponga em tu coração dizendo, isso não vai funcionar. 1%, quizás 6 pessoas, como são 3 pessoas, tal pessoa não, Deus não pode alcançar essa pessoa. Esta cidade, de maneira nenhuma, é tanto pecado. Mas não é assim. Porque Corinto é um exemplo de como o poder de Deus pode cambiar vidas. E há um mensagem, vai estar aí na pantalla. A palavra de Deus a Pablo, quando estava aí nessa cidade, vale para nós outros hoje. Isso está em Hechos 18 também, versículo 9 ao 11, que habla assim que, uma noite o Senhor lhe falou a Pablo em uma visão e disse, não tenhas medo, habla com libertad, não te quedes callado, pois estou contigo e nadie te atacará nem hará dano, porque muita gente dessa cidade me pertenece. Assim que Pablo se quedou aí 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Deus falou a Pablo e Deus habla a nós outros hoje. Não tenha medo, não tenha vergonha do Evangelho. Hable, compartilhe o Evangelho, crendo que Deus tem o poder de cambiar as pessoas. Muita gente em tu entorno, em meu entorno, sigue vivendo como os coríntios viviam. E quizás você diga, não há maneira dessa pessoa cambiar. Quizás você está aqui hoje, ou você está escutando esse mensagem e habla, não, o pecado já me prendeu de uma maneira tal que não há maneira. Mas eu te digo, não, há solução, há salvação. O Evangelho pode transformar as pessoas, como transformou muitas e muitas pessoas, como vamos ver nessa série, na cidade de Corinto. Há alguém esperando que você hable de Jesus para eles. Há alguém esperando que você hable da graça de Cristo. Há uma canção, não creio que o Linário Bautista em castelhano lo tenha, pero há uma canção que habla, não me hablaram de Cristo. Essa canção me toca muito porque
ele põe uma situação em que a pessoa chega no juízo, adelante de Deus, e essa pessoa diga, a mim nunca falaram de Cristo. Pero você que está escutando hoje, você está escutando a palavra de Cristo, e você não tem excusa de dizer, nunca escutei desse amor, nunca escutei dessa graça. Jesus te ama, Jesus te quer salvar. E al final Pablo termina os saludos da carta dizendo, versículo 3, que Deus, nosso Padre e o Senhor Jesucristo les dê graça e paz. Sem a graça de Deus, não há como experimentar a paz verdadeira. É uma situação normal nas cartas de Pablo. O saludo dele, em geral, é graça e paz. Em la continuação, vamos ver, vamos ver a terceira parte da carta, que é o contenido da carta. Pero, no ponto 2, Pablo vai trazer uma palavra de consuelo, uma palavra de motivação a essa igreja. Ponto 2. Começando do verso 4. Sempre dou graças a mi Deus por ustedes e por los dones imerecidos que les dio ahora que pertenecem a Cristo. Por meio de Ele, Deus ha enriquecido a igreja de ustedes em todo sentido, com toda a eloquência e todo o conhecimento que têm. Isso confirma que é verdade lo que les dije acerca de Cristo. Agora têm todos os dones espirituais que necessitam, mientras esperam com anhelo o regresso de nosso Senhor Jesucristo. Ele los mantendrá firmes hasta el dia em que estén livres de toda culpa en el dia que nosso Senhor Jesucristo vuelva. Deus lo hará porque é fiel para hacer lo que disse e los ha invitado que tenham comunhão com seu Hijo Jesucristo. Normalmente Pablo, por exemplo, para a igreja de Efésios, ele alaba os hechos da igreja. Pero acá não. Acá Pablo põe o foco em aquilo que Deus estava fazendo por eles. Porque, minha gente, o que importa é isso. O que importa é o cambio de vida. O que importa é que as pessoas vejam a ação do Espírito Santo na vida do creyente. Hablar montão, fazer montão de coisas, pero sem transformação, não serve de nada. E Pablo agora está dizendo, mira, vocês têm tudo que les ajuda e les permite ter transformação de vida. A igreja de Coríntios tinha montão de problemas. E Pablo não pede a mirada, mas que mirada? A mirada de Deus. Ele não enfoca os problemas deles. Ele enfoca em Deus que é fiel, em Deus que obra em cada um deles. Isso que Pablo alaba. Porque minha gente, quando nós chegamos às pessoas, começamos a focar problemas, erros, isso não ajuda. Isso simplesmente traz desânimo, traz tristeza. Pero quando enfocamos no Senhor e naquilo que o Senhor pode fazer, porque essa é a questão, nós levamos buenas novas, ok? Sim, há que dizer do que a pessoa tem que se salva, há que dizer qual é o problema do mundo, pero a boa nova é que Cristo pode cambiar tu vida. Não se preocupe, Deus cambia as pessoas, nós não podemos cambiar a nadie, mas o Evangelho é quem pode cambiar as pessoas. Por isso Pablo enfoca nisso e habla que mesmo no momento mais oscuro, que era o que essa cidade vivia, nós podemos nos llenar de alabança, porque Deus pode transformar todas as coisas. Agora vai estar na pantalla uma frase, está mal escrito em castelhano, creio que tentei traduzir em português, pero a expressão é: há que ver todas as coisas, há que ver todas as áreas de nossa vida desde a perspectiva do Evangelho. Isto é,
mirar a los outros pecadores como o Senhor mira a mim mesmo. ¿Podrían repetir isso comigo? Há que ver todas as áreas de nossa vida desde a perspectiva do Evangelho. Isto é, mirar a los outros pecadores como o Senhor mira a mim mesmo. O texto de 2 Coríntios 5, 15 e 18, que está aí na pantalla também, mais ou menos habla do mesmo. Ele habla assim: Ele morreu por todos, para que os que recebam a nova vida de Cristo já não vivam mais para si mesmos, mas bem viverão para Cristo, quem morreu e ressuscitou por eles. Assim que hemos deixado de evaluar a outros desde o ponto de vista humano. Viste aqui, deixamos de evaluar a outros desde o ponto de vista humano. Em um tempo, pensávamos de Cristo só do ponto de vista humano. Que tão diferente conhecemos agora. Isso significa que todo o que pertence a Cristo se ha convertido a uma pessoa nova. A vida antiga passada. Uma nova vida ha começado. Isto é, regalo de Deus, quem nos trajo de volta a si mesmo por meio de Cristo. Deus nos ha dado a tarefa de reconciliar a gente com Ele. Quando você mira uma pessoa, por exemplo, minha esposa, vou pôr ao contrário. Quando ela me mira, se ela me mira como um pecador, como uma pessoa que falha, vai ter mais paciência comigo. E a invitação que Pablo faz, e que está aqui na Escritura, que está na frase que dissemos, está aqui em 2 Coríntios, é que toda vez que vamos tratar, principalmente dos irmãos, de conflitos na igreja, de falta de conhecimento, de imadurez na palavra de Deus, a falta de se entregar 100% a Cristo, temos que mirar a eles como Deus mira a nós outros. Porque vai chegar uma hora que essa pessoa vai evoluir. Mas se eu simplesmente miro de gafas humanas e começam a criticar as pessoas simplesmente, sem entender que são pecadores como eu sou pecador, a coisa não vai funcionar. Por lo tanto, se um dia uma pessoa chega e habla, hermano, saia aí que esse é meu lugar, acordate que essa pessoa que pede que você saia de aí é um pecador. Ou se antes que você chegue a essa pessoa e diga saia de aí, entenda também que essa pessoa é uma pecadora, salva e amada por Cristo, e que você não deveria dizer isso a essa pessoa. Há que cambiar a forma com que nós outros miramos a nós outros. Com graça, irmãos. Essa carta é uma carta pesada. Pero todo que se hace com graça e amor permite que exista a reconciliação. Porque esse é o nosso trabalho. O ministério é de reconciliar as pessoas. Quer sejam os que estão lejos, quer sejam os que estão cerca. Agora, no versículo 7, que está aí na pantalla, ele vai dizer assim: agora também todos os dones espirituais que necessitam, mientras esperam com anelo, deixa eu corrigir. Agora têm todos os dones espirituais que necessitam, mientras esperam com anelo o regresso de nosso Senhor Jesucristo. E por que Deus hizo isso? Por que Deus nos regalou dones? Capacidade para vencer o pecado, capacidade para cambiar a forma de pensar, porque Deus se nos deu os dones e capacitações para nos ajudar com um outro tipo de santificação. Eu falei da santificação posicional e agora les hablo da santificação progressiva. Quando você vem a Cristo, Deus tira você do mundo. A hora que você está aqui na igreja, hasta que Jesus volva, Deus, e a igreja te vai ajudar nisso também,
va a trabajar en ustedes y en mí también, para sacar el mundo de dentro de mí. Esa es la santificación progresiva. Hasta la gloria, hasta recibir um corpo glorificado, santificado, vamos estar nesse processo de santificação progressiva. E a promessa que Deus nos dá, está no versículo 8, ele fala assim, que Ele nos manterá firmes, sem culpa, até que esse dia chegue. E por último, versículo 9, parte B, ele habla assim que, estou correndo aqui, irmãos, perdão. Los ha invitado que tenham comunhão com seu Hijo Jesus Cristo. Não há comunhão ou unidade com Jesus sem ter comunhão ou unidade com sua igreja, que é o corpo de Cristo. Quando falamos de que esses bancos vão llenar, estamos dizendo que as pessoas têm que chegar aqui e mirar e ver um corpo solo. Não um monstro, não um Frankenstein, totalmente distinto. Pero a comunhão com Cristo requer comunhão com a igreja. Guarda isso. Interessante que estar em Cristo, estar santo em Cristo, pressupõe duas coisas: santidade e comunhão. A santidade confirma e fortalece nossa comunhão com Deus. Então, já em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, habla que se vivimos em la luz, assim como Deus está em la luz, então teremos comunhão uns com os outros, e a sangre de Jesus, su Hijo, nos limpa de todo o pecado. Nossa comunhão com Deus fortalece o amor, que junto com a santidade fortalece nossa comunhão com a igreja. Não vou ler o texto aqui, pero Jesus, quando estava aí orando por los discípulos em Juan, capítulo 17, ele habla assim que Deus, háganos uno, para que o mundo pueda ver a união de ellos, o amor de ustedes, e puedan crer que Jesus foi enviado por Deus. Ele habla isso no versículo 21, ele habla no versículo 23, e chega ao ponto de dizer que gostem de uma unidade tão perfeita, que o mundo sepa que tu enviaste a mim, e que los ama tanto como amaste a mim. Em resumo, é assim: a santidade e a unidade em amor é essencial para que nós não percamos a visão. Falta de santidade vai criar problemas, porque há uma perspectiva de que se você faz parte desse corpo, você vive em santidade. Falta de amor vai criar divisão, e os dois juntos são essenciais para que nós podemos viver em união e paz. À medida que avançamos nessa série, vamos entender melhor o que é isso. Pero agora Pablo passa ao terceiro ponto, que é o tema principal da carta. E o ponto 3 é: quem causa divisão ha perdido a visão. Qual é a visão? A visão é mirar as pessoas com os olhos de Cristo. Pero o que está passando aqui? Bueno, Pablo dijo buenas coisas essa hora. Ele só falou coisas boas da igreja. Pero de agora em diante ele vai começar a trazer a verdade, os motivos por os quais está escrevendo esta carta. Novamente, é uma carta de correção em amor. Pablo amava essa igreja, Pablo plantou essa igreja. Você vai ver isso no capítulo 3, no capítulo 4, ele vai dizer: eu sou o padre de vocês. Pero a maioria dos problemas eram causados por carnalidade, que seria uma imaturez espiritual em muitos casos, e também por pensamentos e sabedoria humana que se adentraram na igreja. 3 motivos Pablo tinha para escrever essa carta. É mais ou menos quando a madre habla: 1, 2, 3, agora vá. Então, os 3 motivos eram os seguintes. O primeiro motivo era um seguimento de uma carta anterior. Na verdade, a Bíblia deixa entender que 1 Coríntios não é 1 Coríntios.
Houve outras cartas, pero al final, a carta que temos é essa. Mas no capítulo 5, versículo 9, habla assim que, quando lhes escrevi anteriormente, quer dizer que Pablo tratou algum assunto antes, e que, por lo que vamos a ver, não foi muito eficaz. E agora ele tem mais uma razão para escrever novamente a eles por um mesmo motivo. A segunda razão para escrever a carta era que a própria igreja de Corintos lhe perguntou coisas. Isso vemos no capítulo 7, quando ele habla assim que, agora, quanto às perguntas que me fizeram em sua carta. E havia um terceiro motivo, que foram os problemas que chegaram a Pablo por as pessoas da casa de Cloé. Mira, não é um xisme, é só um spoiler, ok? Quais são os tipos de problemas que havia nessa igreja? Então, no capítulo 1 a 4, ele vai falar de divisões na igreja. Do capítulo 5 a 6, ele vai falar de problemas morais e disciplina. Do capítulo 7, matrimônio e celibato. No capítulo 8 a 10, liberdade cristiana e os ídolos. No capítulo 11 a 14, ele vai falar de adoração, de los dones espirituais. E no capítulo 13, ele vai falar especialmente do amor. E no capítulo 15, da ressurreição de Jesus e por fim, no capítulo 16, um cierre. Eu, nos próximos 10 minutos, vou falar sobre a introdução do primeiro tema, que é a divisão na igreja. No verso 10, que está aí na pantalla também, ele começa dizendo: Amados hermanos, les ruego por la autoridade de nosso Senhor Jesucristo, que vivam em harmonia uno com os outros, que não haja divisões na igreja, pelo contrário, sejam todos de um mesmo parecer, um mesmo pensamento, um mesmo propósito. Pois alguns de la casa de Cloé me contaram de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Alguns de ustedes dizem: eu sou seguidor de Pablo. Outros dizem: eu sigo a Apolos, ou sigo a Pedro, ou eu sigo unicamente a Jesus. A igreja é o povo adquirido, um povo chamado para ser santo, e divisão não deveria ter espaço em nosso meio. Pero a sabedoria humana, e esse é o grande problema, quando começa a diminuir a importância da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz, quando ela começa a tomar espaço na igreja, vai ter facções que, em geral, estão focadas em enseñança de homens. Pablo, ele chega a um ponto e diz assim: por amor de Deus, usa a autoridade de Jesus e habla: mis hermanos, les exhorto, les pido, por favor, vivam em harmonia uno com os outros, que não haja divisões na igreja. E a divisão surge por quê? Porque não há santidade e porque não há unidade em amor. Sejam todos de um mesmo parecer, unidos em um pensamento e um propósito. E aqui é algo que vocês sempre escutam, pero é assim: unidade não é uniformidade. A unidade bíblica está centrada em Jesus Cristo solamente e no amor fraternal. E a uniformidade é simplesmente regras externas, padrões que os homens inventam para que todos caminhem como robots, todos iguais. É quase um comunismo. Novas pessoas vendrão, meus irmãos. Novas pessoas virão para nosso grupo, com cultura distinta, mira já, distintas maneiras de pensar, pero o chamado de Pablo sigue vigente hasta hoje. Vivam em harmonia uno com os outros, porque senão não vai funcionar. É assim que se destrói todas as coisas. Pois alguns de la casa de Cloé, no versículo 11, me contaram de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Se Cloé era uma mulher, nós não sabemos, mas vamos assumir que era uma mulher.
E que essa amada irmã, ou alguém da casa dessa amada irmã, que amava muito a igreja de Corinto, que eles conheciam muito bem, isso a Pablo saber de que havia peleia entre eles. Pablo não dava espaço a chismes. Em minha língua é fofoca. Ok? Ele não deixava que uma pessoa disse, estão dizendo por allá, ou escutei por aí, el Pasillo News me dijo. Não. Ele dá o nome e apelido da pessoa que trajo o problema. E é assim que deve ser entre nós, meus irmãos. E, novamente, Chloe não trajo o problema com a visão do mundo. Chloe trajo o problema com a visão do Evangelho. Porque amava. E vai ser sempre assim por essa carta. Pablo, pero com amor, para que eles possam estar bem com Deus e estar bem com a sociedade. E vocês já pararam para pensar por que de todos os motivos que Pablo tinha, disse aí que trajo um montão de motivos, imoralidade sexual, a ressurreição, a Santa Cena, haviam vários motivos que deveriam estar no top da lista para que Pablo começara a discussão. Pero Pablo não começa por eles. Pablo começa por a desunião na igreja, ou por el tema da unidade da igreja. É muito interessante porque eles não contaram a Pablo sobre esse problema. Se vocês se dão conta, Pablo tinha 2 motivos para falar, pero esse terceiro motivo, de dom divino. Em geral, é assim que passa também, meus irmãos. E por isso que devemos mirar com esta mirada de Deus, do Evangelho. Como está minha irmã? Como está meu irmão? Te vão dizer, a escola, o trabalho, pero muitas vezes não ter coragem de trazer o problema real. Mas não foi assim. Chloe trajo o problema real. E não só um problema a mais. Vou dizer assim que era um problema principal. E por isso Pablo dedica 4 capítulos. 4 capítulos para tratar o tema da unidade na igreja. A unidade é fundamental para a igreja local, para a saúde da igreja e, por consequente, para o avanço do Evangelho. Porque, meus irmãos, é assim, sem união não vamos a lugar nenhum. Um vai remar, não sei a palavra, remar, para um lado, o outro para o outro, e não vamos seguir adiante. Temos que estar todos unidos no mesmo propósito, mirando sempre para Cristo Jesus. Alguns de vocês estão dizendo que eu sou de Pablo, outros dizem eu sou de Apolos, eu sigo a Pedro, eu sigo unicamente a Cefas. Claramente haviam pelo menos 4 facções aí nessa igreja que estava se desarrollando, não estava aberta, não estava declarada, pero se a irmã Chloe trazer a história. E Pablo contesta isso com 3 perguntas. Acaso Cristo está dividido em facções? Você pode agarrar a Cristo e cortar em pedaços e a perna queda aqui, a cabeça queda já? Não. Pablo não pregava um Cristo e Apolo pregava outro. Eles eram companheiros, eles eram amigos. A carta de 1 Coríntios nos vai insistir: há um só Evangelho, há um solo Salvador, há um solo Senhor. Essas divisões, meus irmãos, infelizmente, fazem com que as pessoas comecem a crer que existem distintos evangelhos. Pero não é assim. É impossível. Há um solo Salvador. Pero toda vez que o homem começa a deixar que o mundo traga influência, a igreja vai começar a ter divisões. As pessoas começam ao invés de mirar o mensagem, que é o que importa,
E graças a Deus que essa igreja tem todo um processo, uma forma de que todos traiam a mesma mensagem, de todos estarem na mesma página com respeito ao anúncio do Evangelho. Mas quando as pessoas começam a focar no espetáculo, começam a focar no melhor predicador, no melhor cantante, começam a pedir estrelas. Isso, meus irmãos, é imaturez. E mostra que as pessoas, os líderes, ou quizás a igreja em si, não está mirando com as pessoas com a perspectiva do Evangelho. Mais adiante, capítulo 8 e 9, vamos a ver que me hizo fraco para ganhar os fracos. Me hizo forte para ganhar os fortes. Por quê? Porque não importa a mim, não importa meus desejos, minha posição, meu status. O que importa é que Cristo seja levado nas pessoas. Pero fui eu, Pablo, crucificado por vocês. Em Hechos 4:12 ele fala assim: porque não há nenhum nome dado no céu e na terra por os quais vocês ou eu possa ser salvo. Como pode alguém seguir a um líder e dar mais importância a ele do que a Jesus Cristo, que é o Salvador, que morreu por nós outros? Foi algum de vocês bautizados em meu nome ou em nome de Pablo? Pronto, estavam aí fazendo camisetas, t-shirts. Pablo me ha bautizado, eu sou melhor. Ah, não, se naquele bautistério aí não está pastor Carlos bautizando. Vocês se deram conta que o pastor normalmente não está aí bautizando as pessoas? Por quê? Porque não é para isso que ele foi chamado. E Pablo continua dizendo aí mais adiante: eu não fui chamado para isso. Porque o partidarismo, a facção começa a crescer de uma maneira tal que vai dizer: bueno, eu sou de Pablo, eu sou de los fundadores da igreja. Incluso, às vezes eu me pego, porque eu ia a Crossroads em Research Flores, lá em 2007, antes de que vinieram para cá. E interessante que quando busco as pessoas daquele entonces, sacando Rock, que era o ministro de música, não bico a Cassinari daquele tempo. Pero os fundadores. Eu sou de Apolos, o grande predicador, o teólogo, o orador. Eu sou de Pedro, ou Cefas, os legalistas quizás. E havia um grupo pior de todos, os de Jesus Cristo. Muito provavelmente esses eram os exclusivistas. Se não está em meu grupo, eu sou especial, eu sou um crente, né? Com estrelas, 5 estrelas, vamos dizer assim. Eu sou melhor que todos. E não é isso no Evangelho. Todos nós outros, a canção que cantaram aqui dizia: não há lugar mais alto que aos pés de Jesus. Não há lugar mais alto que estar aos pés da cruz de Cristo. Bueno, nos últimos anos, hemos visto, meus irmãos, pessoas mais preocupadas com likes. Não importa o conteúdo da mensagem. O que importa é: tenho mais seguidores. Tenho uma comunidade muito grande. E esse é um perigo muito grande, meus irmãos. As pessoas querem seguidores e os outros pensam que isso é evangelho. O problema é que quando essa pessoa cai, é terrível. O que ha passado no ano passado com alguns predicadores bautistas ou predicadores da internet? Pessoas que eu lia livros, são livros inspirados por Deus, mas que o testemunho não reflete do que predicava. Por isso, meus irmãos, temos que sempre estar orando pelos pastores e líderes.
para um liderazgo maduro, para que o primeiro sinal de divisão, eles possam reaccionar com graça e amor. Estou por terminar, pero Pablo vai terminar a discussão de unidade da igreja no capítulo 4. E é muito interessante. E se você não tem paciência de esperar já, quando chega em casa, leia o capítulo 4, 2, 3, 4. E aí você vai ter uma ideia da conclusão. Pero para compreender 1 Coríntios, que é uma carta de correção e amor, só queria que vocês, por favor, se podem abrir sua Bíblia aí em Hechos 4. Vou ler 3 versículos solamente. O versículo 14, o versículo 20 e 21. Só para que você tenha um spoiler de como vai terminar o tema de la unidade na igreja. Eu não sei se na cultura hispana vocês têm essa expressão. Uma madre vai dizer: hablemos quando chegamos à casa. Ou espera que chegue tu padre e verás. Não sei se passa isso na cultura de vocês, mas em minha casa era muito comum isso. Deixar que chegamos à casa. Les digo, meus irmãos, e se você é um filho que sofreu com isso, que tem trauma por isso, te digo, isso é puro amor. E é isso que vamos encontrar na carta de 1 Coríntios. Correções com graça e amor. E aqui no verso 14 ele vai dizer: não lhes escreva essas coisas para avergonçá-los, sino para diverti-los como meus amados filhos. Te amo, por isso hago isso. No verso 20 e 21 ele vai dizer: pois o reino de Deus não consiste em muitas palavras, sino en el vivir por el poder de Deus. Que preferem? E aí vem lá: que chegue com uma vara para castigá-los, ou que vá com amor e um espírito amável? Esta série vai ser muito interessante e muito edificante, meus irmãos. Estou muito contente de saber que vamos estudar isso nos próximos 12 semanas. E que todos que escutem esse mensagem, quer seja cá, quer seja em linha, busquem viver por el poder de Deus. Busquem viver por el Evangelho. E então, você vai poder experimentar o que é a unidade em amor. Vamos orar? Deus bendito, te damos graças a Deus por tu graça, por tu amor. Te damos graças a Deus por tu palavra que foi aqui o início da carta dos Coríntios, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a estar preparados, ó Deus. Não só cá em nossa igreja, mas em qualquer momento de nossas vidas. A ter tu mirada, Senhor, às pessoas. A buscar sempre a reconciliação. A buscar sempre trazer as pessoas mais e mais cerca de Cristo, não alejando as pessoas de nós outros, oferecendo ensinanças de homens, pero como vamos ver na próxima semana, que sempre podemos nos alegrar na loucura da cruz. Agora, Deus, bendiga tu povo, Padre. Guarda, Senhor, a cada um, Senhor, ele entrar, ele sair. Permita, Deus, que tu povo pueda estar consciente que o Senhor está com cada um deles, ó Padre. Sana, Senhor, os enfermos, ó Deus. Abre, Senhor, o coração. Aqueles que escutam a mensagem, que querem dar sua vida a Cristo, que eles podem dar um passo de fé e dizer: necessito de Cristo. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vocês, meus irmãos, agora e sempre, hasta que Jesus volva. Tenham uma boa semana, que Deus les bendiga e vão em paz.